Vamos para as outras formas aí. Professor, temos a placa hidrocoloide. O que seria essa placa hidrocoloide? Ela se parece com um filme transparente, tá? É uma cobertura interativa e estéril. Ela é indicada para tecidos ou feridas superficiais com exudação moderada a baixa, tá? Ou seja, todas as vezes que eu falar de uma ferida exudativa, significa que é uma ferida que tem secreções, secreção purulenta, ou até mesmo secreção da própria ferida mesmo, aquela secreção branquinha, esbranquiçada, avermelhada, enfim. Esse tipo de placa é aconselhável para feridas com pouco exudato, tá? Moderado a baixa. Mas se for uma ferida que tenha muita secreção, aí já não se aconselha, tá? Por quê, professor? Porque ela previne de lesões por pressão, previne a lesão a gerar mais lesões ainda. Mas ela, se for uma ferida com muito exudato, ela pode se misturar com o exudato, derreter, ficar aquela lambreca literalmente e propiciar ainda mais a proliferação bacteriana. Tá? Por esse motivo temos que ter intenção em verificar o tipo da ferida, se a ferida está infectada ou não. Se for uma ferida infectada, já não tem indicação para uso dessa fita, tá? Dessa placa até então. Ou então com uma ferida muito exudativa, ou seja, está liberando muita secreção, tecido necrótico e também áreas de exposição óssea onde tem a exposição de tendão, não se utiliza placa hidrocoloide, tá? Que no caso seria as contraindicações, conforme tá aí no slide para vocês entenderem. Agora, placa de carvão ativado com prata. O carvão ativado com prata, ele é indicado composto por um tecido que envolve um tipo de um nylon, digamos assim, e dentro desse tecido tem o que nós conhecemos como as enzimas de carvão, tá? Lembra, vou dar um exemplo para vocês. Antigamente as vós, as mães, tinham muito costume de colocar o que dentro da geladeira? Carvão. O carvão mesmo, carvão de assar carne, literalmente. Pra quê? Qual que era a intenção de colocar esse pedaço de carvão dentro da geladeira? Para evitar o mau cheiro. Então, todas as vezes que vocês lembrarem de um tratamento de ferida, é claro que você não vai pegar aquele carvão de assar carne, ralar e pôr na ferida. Não, de forma alguma. É um carvão ativado, porém é um carvão preparado em laboratório, é todo estéreo, tá? Ele é envolto por uma capa de nylon, enfim, é tudo farmacologicamente testado e até então quimicamente produzido, tá? Em indústrias farmacêuticas. Jamais vamos utilizar os tipos de carvão de churrasco numa ferida, tá? Porque não tem nada a ver. Você pode trazer contaminação. Mas eu só quis trazer a alusão para vocês terem noção. Todas as vezes que vocês forem utilizar um carvão ativado, com prata principalmente, ele vai estar associado principalmente em feridas que tenha odor fétido, ou mais conhecido como fedor, tá? Uma ferida muito fedida, com odor muito fétido, muito adocicado, apodrecido. Então essas feridas necessitam de uma placa de carvão com prata, porque literalmente tem micro-organismos em excesso, bactérias em excesso. Então é uma ferida infectada, tá? E a prata, por que é enzimas de prata? Não é enzimas de prata, prata conhecida não, tá, gente? É prata produzida farmacologicamente falando também. E nesse caso, a prata, as enzimas de prata, elas vão agir como se fosse um antimicrobiano, tá? É um bactericida, vai matar as bactérias. Por esse motivo, associa o carvão junto com o ativado de prata, tá? Que no caso, o carvão vai sugar o exudato e retirar o odor, e a enzima de prata vai matar as bactérias que tem ali, tá? É indicado para feridas, como eu falei para vocês, com odor fétido, com moderado a muito exudato, e necessita de uma cobertura secundária. Ou seja, eu vou colocar essa placa de carvão ativado e depois vou colocar uma outra cobertura e por fim vou enfaixar, tá? É contraindicado em feridas secas, tá? É contraindicadas também em feridas como queimadura, apesar de que a substância de prata é utilizado em queimaduras, mas eu não utilizo essa placa e o carvão ativado com prata em queimaduras, tá ok? Em áreas de exposição óssea, onde tem osso, eu também não utilizo, tá? Onde tem exposição de tendão, eu também não utilizo esse tipo de cobertura. E também em feridas com baixa exudação, ou seja, que é pouco secretiva. Eu de preferência vou utilizar em feridas que são muito secretivas, muito exudativas, tá ok?
Principal característica dela para eliminação do odor fétido, tá? E também eliminação das microbactérias, né? No caso, que causam a infecção e, consequentemente, eliminar o exudato, tá ok? Agora, a espuma de prata. A espuma de prata, como eu já falei para vocês, a prata é uma enzima que vai eliminar bactérias. Ela serve como um antimicrobiano, tá? E é indicado preferencialmente esse tipo de espuma para feridas totalmente infectadas, ou com risco de infecção ou retardo de uma cicatrização, com moderada a alta exudação, e até mesmo em casos de queimaduras de primeiro, segundo grau e até mesmo pés diabético. Por que disso, professor? Essa espuma, ela literalmente vai sugar a secreção e, por ter enzimas de prata nela, ela vai matar essas bactérias. No caso, quando você tirar essa espuma, ela vai estar mais amolecida por conta do exudato e literalmente vai ter agido ali quimicamente, matando aquelas bactérias, favorecendo então o tecido ai meu Deus, fugiu da cabeça. O tecido de granulação, que seria o tecido mais rosado, um tecido que está iniciando a cicatrização, que tenha mais circulação sanguínea, tá? Essa espuma vai auxiliar justamente nisso. E por que em queimaduras, professor, de primeiro e segundo grau? Porque ela vai facilitar, a espuma de prata vai ser como um antibiótico, não deixando que a ferida venha a proliferar microbactérias e automaticamente não se contaminar, não infectar. Tá ok? No caso, a sulfadiazina de prata. Todas as vezes que vocês ouvirem esse nome, sulfa ou sulfadiazina de prata a 1%, vai ser, como o próprio nome já fala, um antibiótico por conta da prata. E ela é indicada principalmente para feridas com infecção por gram negativos, tá? Isso aí já é farmacologicamente, biologicamente falando. Vocês não precisam ficar atentos a isso. Mas enfim, ela é utilizada para feridas que estão contaminadas com fungo, com vírus e até mesmo presença de protozoários, tá? É priorizado principalmente para tratamento de queimaduras, tá? Porque não deixa que aquela ferida, queimadura, geralmente abrange uma grande área. Então, quando você utiliza a sulfadiazina de prata, ela gera um alívio de sensação de dor, como um resfriamento, e automaticamente ela não deixa que junte bactérias e não deixa que essa ferida se infeccione, tá? Então, por esse motivo, é muito utilizado em feridas de queimaduras, principalmente de primeiro e segundo grau. Beleza? Ela é contraindicada para pessoas que tenham hipersensibilidade, ou seja, quando eu passei gera coceira, pessoas que têm coceira, esse tipo de pomada, alergia, tá? Ficou vermelho, ou até mesmo teve sangramento, enfim, pessoas que têm disfunções renais, porque ela pode dar uma sobrecarga renal muito grande quando ela é absorvida pela corrente sanguínea. Se cair nos rins, ela pode gerar uma sobrecarga renal e até mesmo hepática. Pessoas que têm leucopenia transitória, ou seja, baixa quantidade de leucócitos, no caso as células brancas, tá? Não é indicado. Pessoas imunossuscetíveis, né? Imunocomprimidas, imunossuprimidas, como por exemplo pessoas portadoras de HIV, enfim, outras pessoas que têm imunossupressão, tá? Mulheres grávidas também não é indicado, e também crianças menores de 2 meses de idade, tá ok? Agora vamos para outro tipo de substâncias. Temos aí a hidrogel. O hidrogel, a pomada hidrogel, ou mais conhecido como gel amorfo ou placa de hidrogel, é uma substância que ela é indicada para ferida com pouca perda tecidual, ou seja, não teve ruptura constante ali de tecido, tá? Seria uma ferida de estágio 3 até então, ou até mesmo estágio 4, mas enfim, ela é utilizada principalmente para desbridamento autolítico em feridas necróticas, tá? Tecido necrótico, tecido de uma ferida de estágio 4. Mas quando tem um tecido rosado, não aconselha passar essa pomada, esse hidrogel, nessa ferida que tenha o tecido vermelhinho. Só passa no local de quê? Onde tenha necrose ou tecido de esfacelização, tá? Então, como que se passa, professor, também? O próprio nome fala, ela é um hidrogel. A base dela é a base de água. E ela tem umas enzimas que vai amolecer a carne, no caso as carnes mortas, que consequentemente fica fácil de retirar ali com a pinça, com uma lâmina de bisturi, com gases.
e consequentemente ela favorece esse processo de desbridamento, tá? Mas não se pode utilizar ela no tecido de granulação, aquele tecido vermelhozinho. Por quê? Porque o próprio nome já fala, é como se fosse um tipo de ácido, mas um ácido leve, porque ele é a base de água. Então, a grande, digamos assim, característica dela, desse hidrogel, é que ele estimula o tecido de granulação, ele ajuda na estimulação, porém já no tecido rosa não é muito bom ficar utilizando muito. Já o tecido que está granulado não se utiliza, você utiliza mais no tecido necrótico, tá? E precisa aplicar apenas pouca quantidade, porque como ele é a base de gel, quando você aplica ele, ele vai espalhar, ele derrete, ele vira água, literalmente, e ele se espalha muito fácil, não tem necessidade de aplicar em grande quantidade, tá? Porém é contraindicado em lesões excessivamente exudativas, ou seja, feridas que estão com grande secreção. Tá bom? Temos aí o que nós conhecemos como também pomada de colagenase ou pomada lipofílica, tá? Ela é indicada no desbridamento enzimático proteolítico, porque é utilizada em feridas com tecido necrótico secos ou até viscosos bem aderidos ao leito, ou seja, aquela ferida que eu mostrei para vocês aqui, ó, depois de fazer o cisalhamento, aqui, ó, a gente pode utilizar essa pomada de colagenase, porque ela vai adentrar dentro desse cisalhamento dentro dessa ferida e vai amolecer essa carne enegrecida e enrijecida e consequentemente vai favorecer o debridamento, tá? O desbridamento, tá ok? Então essa pomada é a mais indicada para esse tipo de ferida que tenha necrose de grande abrangência e que ela esteja bem aderida ao tecido, tá vendo? Aqui não tem separação, não tem nenhuma borda, enfim, ela tá bem colada ao tecido mesmo, então por esse motivo se utiliza. Mas aqui, ó, já nessa ferida aqui, eu não posso utilizar tanta colagenase, por quê? Tá vendo que tem tecido de esfacialização e já pertinho aqui, ó, eu tenho tecido ai meu Deus do céu, tecido de... Ai, fugiu a cabeça. De granulação, tá vendo que é o tecido vermelhinho mais rosado, é um tecido que está cicatrizando, então eu não posso passar essa pomada de jeito nenhum nesse tipo de tecido aqui, ó. Por quê? Porque eu vou matar todas as células que estão aí na fase inicial, na fase inflamatória, na fase inicial da cicatrização, e eu vou literalmente matar essas células, então vai passar por todo o processo de novo, de formar novos vasos, formar novas células, porque literalmente eu matei com essa pomada, que é uma pomada enzimática que tem um poder muito grande de eliminar esses tipos de células mortas, tá? E se eu aplicar essa célula que vai eliminar, amolecer, vai matar as células vivas. Então o ideal não é isso, nós não queremos isso, queremos o processo de cicatrização todinho. De preferência utilizamos isso nas células que estão com tecidos necróticos, mais caracteristicamente falando, um tecido mais seco, tá? Que no caso é aquela imagem que eu mostrei para vocês. Continuem aí que falta mais um videozinho para nós terminarmos aí os nossos tipos de coberturas.